Bom dia! Hoje nós vamos continuar falando das forrageiras, mas agora nós vamos falar das alternativas das leguminosas. Essa aula vai ser dividida em duas partes, onde em cada uma nós vamos falar de 4 leguminosas. Mesmo assim, nós sabemos que só que com essas duas aulas nós não vamos conseguir contemplar todas as leguminosas de interesse de clima tropical na alimentação animal. Então vai ter, ainda eu vou deixar depois para vocês, alguma relação de outras leguminosas para vocês estarem pesquisando e aumentar o conhecimento de vocês sobre as alternativas forrageiras que a gente pode estar utilizando na nossa região. As leguminosas, elas são a segunda família que mais apresenta espécies de interesse forrageiro. Então ela tem muita opção, só fica atrás das gramíneas, só que ela tem um diferencial em relação às gramíneas, que é o seu alto teor de proteína que em geral essas plantas apresentam. Além disso, ela consegue aumentar o teor de nitrogênio no sistema solo-planta. Então ela consegue captar o nitrogênio do ar, nós vamos explicar isso um pouquinho mais na frente, e jogar esse nitrogênio no solo, e esse nitrogênio fica tanto disponível para ela, quanto para outras plantas. Então você aumenta a fertilidade do solo utilizando as leguminosas. Ou seja, apesar de você implantar uma espécie com interesse forrageiro, você também vai promover a modificação, uma melhora na fertilidade do solo que pode beneficiar outras plantas que você vai estar usando ela como adubo também, tem essa opção. Também há um aumento no estoque de proteína para a estação seca, se você utilizar essas plantas como banco de proteína ou uma legumineira. Elas podem apresentar porte variável, indo desde arbóreo do tamanho de árvores, como a leucena, algaroba, angico. Podem ter um porte mais arbustivo, como estilosantes, o guandu. E podem apresentar também um menor porte, como por exemplo o amendoim forrageiro, o feijão de porco e a mucuna preta. Esse porte também ele pode depender, ele pode variar de acordo com o manejo que você der. Por exemplo, a leucena, para nós que vamos trabalhar com caprinos e ovinos, é interessante que a gente maneje ela um pouco um porte mais baixo, para permitir que os animais utilizem ela no pastejo direto. Já se você deixar ela sem manejo, ela vai ficar bem alta, ela vai atingir aí 6, 7 metros. As leguminosas apresentam fruto em forma de vagem ou fava, que daí vem o nome da família Fabaceae, deriva seu nome da forma que apresentam os seus frutos. Então aqui as favas, geralmente com grãos dentro das favas. E as principais subfamílias são a Causa pinoidea, do pau-ferro, pau-brasil, por exemplo, a mimosoidea, do sabiá, faveira, e a faboida, que tem mais representantes. Tem o feijão guandu, a soja, dentre outros. Todas as famílias de feijão estão aqui dentro da faboida. E nós temos muitas espécies de feijão. Com o uso da leguminosa, a gente pode reduzir os custos de suplementação, porque um dos principais problemas das gramíneas são seu baixo teor de proteína. E as leguminosas corrigem isso, porque ela tem um elevado teor de proteína. E aí você gasta menos na hora de formular a suplementação concentrada. Você diminui, por exemplo, o custo de soja, de farelo de algodão, que em geral a parte proteica é mais cara para você formular a parte concentrada da alimentação. Ela exige um pouquinho de complexidade no manejo, principalmente se você for fazer ela para pastejo direto ou em consorciação. Já quando você utilizar ela para legumineira ou banco de proteína, ela é mais fácil de manejar. Porque o que acontece aqui? As gramíneas elas têm um crescimento mais rápido e se você deixar o animal em pastejo direto aqui no consórcio e por elas as leguminosas terem maior teor de proteína, os animais preferem consumir ela, ou seja, ela vai diminuir, ela cresce mais lentamente do que as gramíneas, os animais consomem mais ela. Então se você não tiver um cuidado, os animais podem chegar a eliminar ela do consórcio, ficando só as gramíneas. Então tem que tomar cuidado. E você tem que estudar muito ainda como vai ser feito esse consórcio, em que sistema você vai introduzir essa leguminosa para estar se utilizando dela.
Como que essa leguminosa faz a fixação biológica de nitrogênio? Como é que ela pega o nitrogênio do ar e joga para o solo? Então, o nitrogênio do ar, geralmente, ele está nessa forma aqui, a forma N2, que as plantas não conseguem utilizar. E através dos micro-organismos presentes no solo, chamados diazotróficos, dos quais os principais representantes são o rizóbio e o bradirrizóbio, esses micro-organismos conseguem captar o nitrogênio do ar e jogar no solo. E esses micro-organismos eles estabelecem uma relação simbiótica com as raízes das plantas. Naturalmente, essa simbiose ocorre, essa relação ocorre, mas você pode potencializar isso, você incluindo no momento do plantio, nas sementes, você pode já incluir esses micro-organismos que você potencializa então essa simbiose aqui. E assim você melhora então a fertilidade do solo e ainda deixa o nitrogênio disponível para outras culturas. Então é muito interessante, por exemplo, você fazer consórcio com essas leguminosas, porque você diminui o uso de outras fontes de nitrogênio, porque você tem o nitrogênio natural que a própria planta fixou. Então nós vamos fazer agora, mostrar uma relação de leguminosas que eu considero importante para a nossa região. Não quer dizer que só são essas importantes. Então, pode ter na sua região essas forrageiras e elas serem importantes, como pode ter outras de interesse maior do que essas que eu vou apresentar. Mas, assim, de maneira geral, para o Nordeste e para o nosso estado, essas aqui são bastante interessantes. Então, a primeira que eu vou destacar aqui é o sabiá, também conhecido como unha de gato, que possui nome científico Mimosa casealpinifolia. Eu considero ela bastante importante, primeiro, por conta dessa ocorrência natural, então ela é bastante adaptada aqui às nossas condições, muito resistente à seca e se dá bem em solos degradados, solos de baixa fertilidade e até área de capoeira. E além dela ter essa ocorrência natural, você pode estar implantando ela, produzindo as mudas, para você aumentar a alternativa e a possibilidade de estar sendo consumida pelos animais. Além disso, ela possui um caule bastante resistente que pode ser utilizado para a confecção de estacas e, se você deixar até um pouquinho mais tempo, até como um mourão. E é um caule resistente. Ela apresenta esse nome unha de gato por conta desses espículos, esses espinhos que ela possui no seu caule. A Embrapa já tem algum trabalho com híbridos que ela conseguiu retirar esses espinhos e deixar mais fácil o manejo dessa leguminosa. Mas ainda não é muito fácil de encontrar essas mudas. Para você fazer a implantação, é interessante que seja feita a quebra da dormência, porque ela possui um tegumento que é impermeável à água. Então, se você não fizer essa quebra da dormência, demora muito para ela germinar. E também apresenta baixa germinação. E aí, quando você faz essa quebra da dormência, que você pode fazer tanto por escarificação em água fervente por 1 minuto, quanto em imersão em ácido sulfúrico, você melhora esses índices de germinação e também melhora o tempo para ela começar a germinar. Então, você diminui o tempo para você estar produzindo a sua muda, fica mais rápido. Ela é uma excelente forrageira para ruminantes, como caprinos, bovinos e ovinos. Pode ser consumido tanto as folhas, os frutos, maduros ou secos. Apresenta um alto teor de proteína bruta, que vai desde 14% até 17% de proteína bruta. Quanto mais você pegar a parte de folha e talos mais finos, o teor de proteína vai ser mais elevado. Quando você pega talos mais grossos, você vai ter um teor de proteína pior e um teor de lignina maior. Mas aí você aumenta o volume de forragem para os seus animais. Então, se você pegar talos muito grossos, acima de 4, 6 milímetros, é interessante que você faça a passagem desses talos na forrageira para diminuir a possibilidade de seleção pelos animais e aí sim ser consumido esse volume que você está fornecendo a mais. Além dessa importância para ruminantes, ela também é uma grande alternativa para forragem apícola, porque ela apresenta grande quantidade de pólen e néctar. Então você também tem essa alternativa de estar alimentando aumentando a sua flora e estar alimentando as suas abelhas, no caso de quem produz esses animais.
Outra leguminosa que eu considero muito importante aqui para a nossa região é o pau-ferro ou jucá, que possui esse nome por conta realmente do seu caule ser muito resistente, muito duro. Também é nativa e também é bem distribuída aqui na região Nordeste, e ela se dá muito bem em condições adversas como seca. Ela pode atingir um porte elevado, mas você pode fazer a prática de rebaixamento. Assim como na anterior, esqueci de falar, na sabiá, você pode fazer a prática de rebaixamento para você deixar o porte dela mais baixo e acessível para os seus pequenos ruminantes, como caprinos e ovinos. Também apresenta alto valor nutritivo, folhas podem atingir 17% de proteína bruta. E os ramos utilizados devem ser os ramos mais finos, que aí você consegue atingir esse teor de proteína, de acordo com esse autor aqui, Nascimento e colaboradores. E a mesma coisa também da sabiá. Quando você utiliza os caules mais grossos, é interessante que você passe na forrageira para impedir a seleção dos animais e forçar ele a consumir esse maior volume forrageiro. Então devemos atentar à altura, como eu já falei, fazer esse rebaixamento, buscar aí uma altura de 50 centímetros acima do solo, pode ser manejado um pouquinho mais alto no caso de bovino, e você fazendo esse tipo de rebaixamento aqui, você vai apresentar uma produção de aproximadamente 1.000 kg de matéria seca por hectare e permitir fazer o corte a cada 4 meses. No ano, você vai ter então aproximadamente 3.000 kg de matéria seca por hectare. Esses valores podem ser maiores ou menores de acordo com o tratamento que você der no solo. Então, se você fizer uma reposição de nutrientes de acordo a atender às plantas, claro que você não vai precisar de fazer adubação nitrogenada, mas fornecer, por exemplo, esterco, você vai ter uma produção maior. E também se você fizer algum tipo de melhoria de fornecimento de água, como uma irrigação, você vai potencializar a produção na época das secas. Só que nem sempre isso é viável economicamente. Outra planta interessante, essa aqui agora já é uma planta exótica, ela é de origem da América Central, mas se adaptou muito bem aqui à nossa região. Ela é relativamente, digamos assim, resistente à seca. Mas na fase de implantação, quando ela ainda é jovem, ela requer sim um certo cuidado para ela se adaptar, para ela se formar. Senão ela vai perecer. Então você tem que tomar um certo cuidado no estabelecimento dessa forrageira, porque ela não é tão resistente quanto as outras duas que a gente acabou de citar. Em geral, o porte dela, se você não manejar, ela vai ficar uma árvore de porte grande, um porte arbóreo, né? Pode atingir até 6, 7 metros de altura. Mas é interessante que para os nossos animais a gente faça aquele rebaixamento. Caprinos e ovinos, aí você vai, e bovinos você vai manter uma altura um pouquinho maior. Caprinos e ovinos em torno de 50, 60 centímetros, um pouco mais. Para bovinos 1,5 m, para você estar fornecendo para os animais poderem pastejar direto. Além do seu uso como forragem, ela pode servir como sombreamento, dependendo do que você está pretendendo fazer. Por exemplo, se você tem uma pastagem grande e você quer permitir uma parte de sombreamento para os seus animais, e esse sombreamento ainda ser uma forragem, é interessante utilizar a leucena. Pode servir ainda como barreira contra ventos e também pode ser utilizado a sua madeira, principalmente como escora. Ela não é uma madeira de tão boa qualidade como, por exemplo, a sabiá. Mas, no entanto, ela apresenta uma maior produtividade. Ela é um pouquinho mais exigente, tanto em solo e água, mas ela também é mais produtiva. Agora, em condições de seca, o pau-ferro e a sabiá vão produzir mais que ela na estação seca. Se você não der uma irrigação, ela diminui muito a produção dela. Mas produz também, principalmente depois que ela já está bem estabelecida, quando ela já está com o sistema radicular dela bem formado. Pode ser utilizado em consórcio e pode ser utilizado em recuperação de pastagem por conta daquela capacidade de fixação de nitrogênio que as leguminosas apresentam. Então, para corte, para caprinos, recomendo 150 e 80 centímetros, para bovinos entre 1,5 m e 2 metros. Você pode fazer esse corte
até em cada 90 dias. Dependendo do seu manejo, você pode espaçar um pouquinho mais ou cortar um pouquinho mais cedo. Aqui está um modelo, uma sugestão da Embrapa, de você fazer a implantação dela, no primeiro ano você fazer junto com o cultivo de milho. Então você não bota no primeiro ano os animais para pastejar, para você permitir o crescimento dela, senão os animais vão consumir muito dela. E tem que ter atenção também no consumo da leucena, porque se ela representar mais de 40% da matéria seca consumida pelo animal, ela pode causar intoxicação. Então no primeiro ano o milho no consórcio vai servir para apagar essa implantação. Então você coloca entre linhas de leucena, você coloca o milho, e aí no primeiro ano você não usa para os animais, mas ganha-se essa renda do milho. E aí no segundo ano você pode estar consorciando com alguma gramínea. A sugestão do autor aqui é consorciar com braquiária e pânico, 2 capins de alta produtividade. A semeadura pode ser feito o plantio direto da mudinha, como você pode fazer o plantio da semente diretamente no solo. Também é interessante você fazer a quebra da dormência com água morna por 2 minutos. E o plantio são feitos em linhas, utilizando 14 sementes por metro linear. Também é interessante fazer a inoculação com aqueles micro-organismos do gênero Rhizobio, que você aumenta o potencial de fixação de nitrogênio no solo. Outra leguminosa que a gente destaca aqui para a nossa região é o feijão guandu. O feijão guandu também é exótico, veio provavelmente na época da colonização, de origem africana. E ela é muito utilizada, foi muito utilizada na alimentação humana, apesar de apresentar um sabor amargo. Por conta desse sabor, ela caiu muito o seu consumo. Mas para os animais, ela continua sendo muito utilizada. Também é conhecida como feijão andu, apresenta alta produtividade de forragem, é tolerante à estiagem prolongada, apresenta alto teor de proteína bruta, e no Piauí e no Maranhão era muito utilizado os seus grãos para consumo humano, mas como eu falei, isso está diminuindo muito. A gente conversando com as pessoas no interior, a gente observa que já não é tão consumido esse feijão. Os outros feijões estão sendo mais utilizados que ele. Apesar do que esse feijão ele é interessante por conta da sua resistência, como a gente destacou agora há pouco. Ele é uma leguminosa que pode ser utilizada de várias formas, né? Ela tem esse poder. Pode ser utilizado os seus grãos, pode ser utilizado a sua forragem, pode ser utilizado na forma verde, pode ser utilizado como feno, pode ser utilizado seco, moído, pode ser produzido farelo, fazendo enriquecimento dela com alguns minerais, pode ser utilizado para pastejo direto, pode ser utilizado como banco de proteína, pode ser realizado com associação com gramíneas e pode ser utilizada essa leguminosa como adubo verde entre linhas de alguma gramínea ou de alguma outra cultura que você queira implantar para melhorar a qualidade desse solo em relação ao teor de nitrogênio. Então ela é muito versátil para utilização tanto como forragem como para adubo verde, da forma que a gente está vendo aí. Aqui ele está fazendo a moagem para fornecer aos animais ou para fazer a secagem como feno e depois fazer a inclusão aqui de outros ingredientes para fazer o farelo de guandu. Então essas foram as primeiras leguminosas. Na próxima aula a gente vai destacar outras e no final a gente vai deixar aí mais alguns nomes para serem estudados. Até a próxima aula.